Dentre os diversos fundos imobiliários que estão disponíveis no mercado, fundos de tijolo, de papel, fundos de fundos e fundos híbridos, os fundos de tijolo são FIIs que chamam a atenção dos investidores pelo fato da sua carteira ser composta por ativos reais, que são os imóveis físicos que compõem o seu portfólio. Na pior das hipóteses, se um fundo imobiliário de tijolo falir, ele ainda terá todos os imóveis físicos em sua carteira para vendê-los, pagar as suas dívidas e distribuir o saldo remanescente aos seus investidores. Mas dentre os segmentos de fundos de tijolo disponíveis no mercado, quais são os 3 melhores para o investimento a longo prazo? Nós veremos nesse vídeo cada um deles de maneira detalhada e deixaremos o melhor segmento para o final. Meu nome é Miguel Ibiapino e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Ações de Sucesso. Vamos começar os nossos estudos falando dos fundos de tijolo de shopping center. Lembrando que fundos de tijolo são fundos imobiliários que possuem em seu portfólio imóveis físicos. E no caso dos fundos de shopping, nós estamos diante de fundos imobiliários de tijolo especializados neste segmento da economia. Muito embora esse tenha sido um dos segmentos de fundos imobiliários de tijolo que foram mais atingidos durante a pandemia, esse segmento deixou muito claro o seu poder de resiliência e de recuperação, pois no momento em que nós começamos a retomar a normalidade, rapidamente os fundos de tijolo voltaram novamente à lucratividade e se a estruturarem novamente. À época, a crise nesse segmento foi tão grave que inúmeros fundos imobiliários, com a decretação do lockdown, simplesmente deixaram de pagar dividendos, pois eles não tinham nenhuma fonte de renda. Todavia, como eu ressaltei, a partir do momento em que nós começamos a retomar a normalidade, não tardou para esses fundos imobiliários se estruturarem novamente. E um exemplo disso foi o XPML11, um dos fundos imobiliários do segmento de shopping do nosso país, administrado pela XP Investimentos. Acompanhe na tela comigo e veja que nós estamos diante de um fundo imobiliário extremamente robusto, com um patrimônio no valor de 3.445 bilhões de reais, com uma base de cotistas de 409 mil investidores. E você percebe ao analisar o PVP desse fundo que a sua cota está sendo vendida com um pequeno ágio. O que isso significa, Miguel? Que o preço de mercado de sua cota está um pouco acima do valor patrimonial. E o que é valor patrimonial de uma cota? Você pega o patrimônio do fundo imobiliário e divide pela quantidade de cotas emitidas. Você vai chegar então ao valor patrimonial dessa cota. Nesse momento, você percebe que o valor de negociação desta cota está um pouco acima do seu valor patrimonial. Nada muito discrepante, mas sim a cota deste fundo imobiliário está sendo vendida com um certo ágio, pois o seu PVP está maior do que 1. Veja nessa segunda tela que esse fundo imobiliário é um fundo de base 100, ou seja, o preço de mercado de sua cota flutua ali na casa de R$ 100. E conforme o fechamento do pregão do dia 27/2, momento no qual eu gravo esse vídeo, a sua cota fechou ao preço de R$ 118,25. Esse FII possui um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses no percentual de 8,58%. Isso quer dizer que cada cota desse fundo imobiliário pagou nos últimos 12 meses o equivalente a R$ 10,14. Uma coisa que eu gosto muito neste segmento de shopping é que esses fundos imobiliários têm uma diversificação muito grande na obtenção de lucratividade, pois esses fundos obtêm renda não apenas com o recebimento dos aluguéis de suas lojas, mas também com a exploração do seu estacionamento, que além de muito caro, possui uma alta rotatividade ao longo do dia, principalmente nos finais de semana. E um outro fator muito positivo nesse segmento de fundo imobiliário é o fator cultural, pois o shopping center aqui no Brasil não é apenas um centro de compra, ele também é um centro de lazer e um centro de gastronomia. É comum você chegar nos shoppings aqui no Brasil e encontrar muitas vezes mais de uma praça de alimentação e diversas opções de lazer para a família, como cinema, por exemplo, e em alguns até mesmo teatro. Em resumo, as pessoas não vão a um shopping apenas para comprar.
Elas vão para se divertir, para ir ao cinema, a uma pista de boliche, para frequentar um bom restaurante, e isso acaba gerando um efeito cascata. Quanto mais pessoas indo ao shopping, você terá uma maior movimentação em seu estacionamento, e quanto mais pessoas circulando neste ambiente, maior a probabilidade de venda. Por isso, na minha opinião, os fundos imobiliários de shopping estão entre os top 3 dos fundos imobiliários de tijolo. E vamos então para o segundo segmento de fundo imobiliário de tijolo da nossa lista, mas antes disso eu peço a você, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, não esqueça de apertar o sininho para que você receba de maneira imediata todos os nossos vídeos, e eu convido você também a se inscrever no nosso perfil no Instagram, @miguel.ibiapindo, onde nós postamos diariamente um conteúdo de qualidade sobre mentalidade financeira, planejamento financeiro e investimentos. Vamos então para o segundo melhor segmento de fundos de tijolo disponíveis no mercado, que são os fundos imobiliários de varejo, principalmente aqueles que possuem imóveis locados para supermercados e para redes de farmácias. E por que eu gosto tanto desse segmento? Porque muitos dos imóveis desses fundos imobiliários são locados para empresas cujos produtos são essenciais para a sociedade, como a venda de alimentos, no caso de imóveis locados para supermercados e atacarejos, e remédios, no caso de imóveis locados para grandes redes de farmácia. E vale aqui citar novamente a crise da pandemia, que foi uma prova de fogo para vários segmentos de fundos imobiliários. E no caso dos fundos de varejo, que tinham imóveis locados para supermercados e redes de farmácia, foi um segmento que teve o privilégio de manter a normalidade do seu funcionamento, como dissemos, em razão da essencialidade dos produtos para a sociedade. Então já ficou muito claro que se porventura a nossa sociedade vier a passar por outra crise dessa natureza, e convenhamos, a questão não é se, mas sim quando isso vai acontecer novamente, esse segmento dos fundos imobiliários de tijolo já demonstraram a sua força e a sua resiliência. E um exemplo a ser citado deste segmento de fundos imobiliários é o TRXF11, um fundo imobiliário robusto no mercado com um patrimônio na casa de 1.673 bilhões, com uma base de cotistas de 135 mil investidores. Você veja que ao analisarmos o PVP desse fundo, ele também está sendo vendido com pequeno ágio, ou seja, o valor de mercado da sua cota está um pouco elevado quando comparado ao valor patrimonial de sua cota. E aqui fica um questionamento. Você pode ser levado ao pensamento ingênuo de que só vale a pena comprar fundos imobiliários que estão com o preço descontado. E, na verdade, se o fundo imobiliário for um fundo robusto, consolidado, com histórico de lucratividade e boa distribuição de dividendos, mesmo que a sua cota esteja sendo vendida com um certo ágio, vale a pena você trazer esse ativo para o seu portfólio. É claro que, diante de cada aquisição de um novo ativo financeiro para a sua carteira, você deve parar e fazer a mínima análise possível. Mas, repito mais uma vez, não tenha a ingenuidade de achar que só vale a pena trazer fundos imobiliários com preço descontado para o seu portfólio. Acompanhe novamente na tela comigo e veja que nós estamos diante de um fundo imobiliário de base 10, ou seja, a sua cota flutua na casa de R$100. Sendo mais preciso, a sua cota fechou o pregão do dia 27/2, dia no qual eu gravo esse vídeo, no valor de R$ 114,50, com o dividend yield acumulado no percentual de 9,96%. Isso quer dizer que cada cota deste fundo imobiliário pagou o equivalente a R$ 11,40 nos últimos 12 meses. Eu quero enfatizar com você que nenhum dos fundos imobiliários que nós estamos citando neste vídeo se trata de uma indicação específica de investimento, mas apenas exemplos didáticos para reforçar o conhecimento que nós estamos transmitindo para você. Ressalto que toda e qualquer aquisição de um ativo financeiro para sua carteira deve ser fruto de uma escolha pessoal, madura e consciente na formação do seu portfólio. Inclusive, se você deseja aprender a como construir uma carteira diversificada, não apenas em fundos imobiliários, mas também em ações para construção de patrimônio no longo prazo,
e formação de renda passiva, nós deixaremos o link do nosso treinamento Minha Renda Passiva na descrição deste vídeo. Vamos agora para o último segmento de fundos imobiliários de tijolo da nossa lista e, na minha opinião, o melhor segmento de fundo imobiliário de tijolo que nós temos disponíveis no mercado. Eu falo dos fundos de galpões logísticos e, caso você não saiba o que é um galpão logístico, são aquelas grandes estruturas, aqueles grandes armazéns locados para a indústria, não apenas para armazenamento da sua produção, mas servindo também de centros de distribuição para o e-commerce. Hoje em dia é simplesmente impossível para qualquer empresa do varejo se manter viva no mercado sem a exploração do e-commerce, ou seja, sem o comércio eletrônico. E para isso, essas estruturas de galpões logísticos são fundamentais para essa operação. E para muitas indústrias, é muito mais lucrativo locar esses galpões logísticos do que elas mesmas comprarem os seus terrenos e construírem toda essa estrutura. Seria uma operação muito cara para inúmeras empresas. E vale ressaltar que o e-commerce é algo que só cresce a cada ano, ou seja, uma realidade sem volta. Algo que deixa muito evidente que os fundos imobiliários de galpões logísticos continuarão sendo requisitados ao longo dos anos. Isso para a formação de uma carteira de investimento de longo prazo é algo maravilhoso. Você tem a certeza que você terá em seu portfólio um ativo financeiro que só tende a crescer ao longo dos anos. Vamos analisar agora alguns indicadores de um grande fundo imobiliário de galpão logístico do mercado, o HGLG11, um fundo com um patrimônio na casa de 5 bilhões de reais, com uma base de cotistas de 454 mil investidores. Você veja que o PVP deste fundo também está sendo negociado com um certo ágio. O seu PVP é de 1,06, ou seja, o valor de mercado de sua cota está maior do que o valor patrimonial de sua cota. Esse fundo também é um fundo de base 10, a sua cota flutua ali na casa de R$100, sendo mais preciso, conforme fechamento do pregão do dia 27/2, a sua cota fechou ao preço de R$ 167,23. E o seu dividend yield acumulado dos últimos 12 meses está no percentual de 8,13%. Isso quer dizer que cada cota deste fundo pagou o equivalente a R$ 13,60 nos últimos 12 meses. Na minha opinião, esse é o top 3 dos segmentos de fundos de tijolo disponíveis no mercado. Agora, você vai construir uma carteira apenas com esses segmentos? Na verdade, você deve construir uma carteira com uma maior diversificação. O que eu ensino aos meus alunos e mentorados é a construir uma carteira mista, com 12 ações e 12 fundos imobiliários. E no caso dos fundos imobiliários, trazer para o seu portfólio fundos de papel, fundos híbridos, fundos de fundos e diversos segmentos de fundos de tijolo. E se você deseja aprender a como construir essa carteira diversificada com segurança e rentabilidade ao longo do tempo, nós vamos deixar na descrição deste vídeo o link do nosso curso Minha Renda Passiva. E se esse conteúdo foi enriquecedor para você, deixe o seu joinha e se inscreva no nosso canal para que você possa continuar recebendo conteúdos de qualidade como esse. E coloque aqui embaixo quais são os segmentos de tijolo que você já possui em sua carteira. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.